Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Confinamento com Lucro. Esse programa foi criado para ajudar pecuaristas a aumentar o ganho de peso no confinamento e diminuir os dias de coxo. Então, você que está chegando agora, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Confinamento com Lucro. Eu sou Marcelo Souza, médico veterinário, e hoje nós vamos responder uma pergunta. O tema do nosso programa de hoje é o seguinte: é melhor trabalhar com dietas que produzam mais ganho de peso no confinamento? Se você tem essa dúvida, se você já se perguntou isso, então hoje a gente vai responder junto isso aqui durante a nossa edição do programa. E quando eu falo dietas que levam ao maior ganho de peso, em época de alimento que está mais caro do que costumava ser, todos os insumos que a gente usa para o confinamento hoje, a nossa realidade é uma realidade de insumos mais caros. Então, o que é melhor? É melhor você buscar, por exemplo, alimentos com maior valor nutricional, alimentos que vão te levar a ter um ganho de peso maior no confinamento, dietas mais fortes, dietas mais quentes, dietas com alto teor de NDT. Na tua realidade hoje, quando você entra para assistir, para acompanhar com a gente aqui, o que você pensa sobre isso? Para você é melhor realmente trabalhar com dietas mais quentes? Então, muito bem, vamos falar sobre isso. Agora, é claro que quando a gente traz um tema como esse, de trabalhar com dietas que levam um ganho de peso maior, como por exemplo 2 quilos por dia, com dietas mais fortes, mais quentes, eu tenho que dizer que isso é muito diferente, por exemplo, de se buscar uma nutrição, de se buscar formulações de dietas com alto teor de milho somente, aumentando muito o amido dessas dietas, mas dietas que vêm com problemas de balanceamento, por exemplo. Dietas que vão levar a problemas no animal, como, por exemplo, acidose ruminal, por problemas de formulação, ou dietas que teoricamente funcionariam bem, que são mais desafiadoras, mas que na realidade estão sendo indicadas em locais que não têm capacidade de aplicar essas dietas. Então, isso é uma coisa muito diferente, isso não funciona, porque uma dieta tem que ser usada, tem que ser desenhada de acordo tanto com a estrutura física quanto com a estrutura de mão de obra, com as características da mão de obra de cada confinamento. E, finalmente, quando a gente fala em trabalhar com uma alimentação mais forte, eu não posso cair no engano, no erro de fazer isso em locais que eu tenho problemas de mistura e problemas de distribuição de trato. Então, trabalhar com dietas mais fortes exige uma certa estrutura, uma certa capacidade de mão de obra. Muito bem. Agora, se você parar para pensar e olhar hoje, né, nesse momento da nossa pecuária, né, do nosso país, nesse ano especificamente, e não só hoje, mas olhando alguns anos atrás, provavelmente você tenha visto alguns amigos, alguns vizinhos aí arrendando a fazenda para as culturas, para eucalipto, para cana, para outras culturas aí da tua região. Pessoas que precisaram sair da pecuária porque muitas vezes tinham resultado ruim. E muitas vezes resultado ruim na fase de engorda. E nesse sentido, trabalhar com baixo ganho de peso é um problema. É um problema porque normalmente isso acontece com dietas que não são muito boas, com dietas que já vêm com problemas, e talvez no momento onde se tenta buscar um melhor valor de diária, ou seja, um custo mais barato por dia. E isso é muito natural. Isso é automático até. Se eu estou responsável por uma operação, eu quero levar lucro para aquela operação, então significa dizer que, tendenciosamente, ou melhor, subconscientemente e até conscientemente, você vai buscar trabalhar com dietas mais baratas, buscar alimentos mais baratos para compor essas dietas. Só que isso tem um perigo muito grande. Por quê? Porque pode começar, nesse momento, um ciclo vicioso. Como é que é isso, Marcelo? O ciclo vicioso é o seguinte: eu começo a buscar custo, induzido pela situação, pelas notícias, pelas essas mensagens de WhatsApp que chegam para a gente muitas vezes, enfim, coisa ruim que chega e vai te induzir a buscar custo. E aí, você busca custo, mas sem avaliar o benefício, ou seja, sem ter uma avaliação criteriosa e sem ser capaz de saber, por exemplo, quanto seria, qual vai ser o ganho de peso
que você vai ter com aquela dieta que você formulou usando alimentos mais baratos. E aí, nesse momento que você está buscando alimento mais barato, buscando, o que acontece? Aparece uma pechincha, de repente, uma oportunidade de custo importante. Ou seja, alguém te ofereceu um insumo, um coproduto, né, que antes a gente chamava mais de resíduo, mas hoje, mais corretamente, a gente chama de coproduto, muito barato. E aí você comprou, porque você já estava buscando custo. E aí você tem que mudar a dieta. Então, quando a gente está procurando custo, de repente você está mudando a dieta, e no final o ganho de peso vai ser baixo, porque dieta que muda vai levar problemas no animal. Cada vez que você muda a dieta, tem uma adaptação diferente. Então, eu até disse ontem, no programa de ontem, um carro que está em alta velocidade, você precisa parar o carro para trocar esse carro. No final, você vai ver que o ganho de peso foi baixo e que a conta não fecha. Eu tenho um comentário que chegou aqui. Um bom software de gerenciamento pode ajudar a tomar decisões corretas para reduzir custos? Com certeza. Hoje em dia, a gente já tem iniciativas nesse setor. Se você, o Guilherme, que perguntou agora, a gente já tem iniciativas nesse setor e a gente, gradativamente, a gente vem trazendo tecnologia. Então, quando eu falo em trabalhar com dietas mais quentes, pensando em software, a primeira coisa que eu tenho que ter é um bom software de formulação e um bom técnico, não só com conhecimento técnico, mas também com conhecimento de campo e que converse bem com a tua equipe, com a equipe aí do confinamento, porque o técnico entender a capacidade da equipe de entregar a dieta é um dos pontos mais importantes para aquilo funcionar. Então, quando você trabalha com dietas mais fortes, obrigatoriamente você tem que trabalhar melhor. E aí você sai de um ciclo vicioso para um ciclo virtuoso, aonde as coisas começam a acontecer de uma forma melhor aí no confinamento, aí na tua propriedade. Porque eu tô com uma dieta, eu investi mais, já comprei alimentos melhores, investi mais para poder ter um melhor ganho de peso. Então eu preciso treinar um pouco mais a minha equipe, eu preciso estar um pouco mais perto para acompanhar essa equipe, para ser o líder dessa equipe. Eu preciso conseguir realmente entender o que eu estou fornecendo todo dia, por exemplo, em termos de quantidade de matéria seca e quantidade de nutrientes. Quando eu falo em quantidade de nutrientes, eu quero dizer as características dos alimentos que estão entrando nessa dieta. Então, percebe que quando eu me proponho a trabalhar melhor, a buscar uma alimentação melhor, uma dieta melhor, eu também me proponho a me esforçar mais nessa parte de ajuste fino. E aí, os erros começam a diminuir cada vez mais. Isso é um processo gradativo. Talvez você já engorde há 20 anos e talvez você perceba que você vem melhorando a cada ano. E essa evolução, em qualquer negócio, e no nosso negócio, que é complexo, é gradativo. Então, essa é uma evolução gradativa, mas chega uma hora que os ganhos de peso começam a ser constantes, ou seja, não tem mais novidade para você conseguir colocar um ganho de peso, por exemplo, alto no confinamento, como por exemplo de 1,9 kg, 2 quilos por dia. Você já conseguiu chegar a dominar essa tecnologia, você já consegue entregar as dietas de uma forma excelente, você já é um bom produtor, muitas vezes, de alimento para usar no confinamento, você tem contratos de compra, e aí o resultado lá no final é uma grande oportunidade de aumentar a produção de arrobas por hectare ano na sua propriedade, no seu confinamento. E isso é tudo que a gente quer, tudo que a gente precisa, justamente para evitar que mais para frente venha uma oferta aí de alguém para arrendar a tua fazenda e aí você acabe arrendando porque a tua produtividade não está boa. Então, você que está aqui com a gente hoje, esse é o nosso objetivo, contribuir justamente com alguns detalhes para aumentar a tua produtividade. Agora, esse tipo de resultado bom, com dietas mais fortes, não são coisas que a gente lê em livro que as pessoas me contam. Eu vejo isso acontecendo. Na prática, no nosso dia a dia, a gente vê isso acontecendo. E um exemplo que eu vou trazer para vocês aqui hoje é lá o da HE Prime Farm, por exemplo, aqui da região de Avaí, Bauru, que já utiliza animais com uma genética, vem desenvolvendo a genética já fazem mais de 25 anos dentro da criação da própria fazenda. E também compra animais de locais que vêm. Então, o animal que vem sendo melhorado, ele também está sendo bem tratado. Lá dentro da fazenda, por exemplo, a gente acompanha um manejo racional, um manejo de desmama muito bem feito. E aí, a gente até tem um paralelo, né, que talvez você saiba isso ou não, mas uma desmama muito bem feita, onde você tem o lote de vaca parida,
e aí você vai tirando as vacas e vão sobrando os bezerros no mesmo local, e essa desmama acontece de uma forma muito tranquila. Esses animais rapidamente já começam a receber algum tipo de suplementação, porque muitas vezes vão para o coxo direto depois da desmama, fica ali 30, 40, 60 dias ali só com uma adaptação a pasto, e depois já vão para o coxo para produzir uma carne super precoce. Mas eles também foram desmamados com peso muito bom, como por exemplo 280, 320 quilos. Então, é um desenvolvimento genético que acontece, é uma nutrição a pasto importante que acontece, é um manejo muito bem feito, tranquilo na hora da desmama, depois uma adaptação, a gente poderia nem chamar isso de recria, né? Porque vai ficar ali 60 dias, talvez um pouco mais, recebendo já um trato, então seria uma adaptação para entrar no confinamento. Aí, no momento que esses animais, por exemplo, que as vacas, ou então lotes que passam por um período um pouco maior de recria, existe um manejo em pasto rotacionado de Tifton, que entrega uma boa quantidade, qualidade de proteína. Esses animais entram leves no confinamento, então quando a gente trabalha com um animal mais leve no confinamento, é interessante, porque a quantidade de comida consumida é menor, e uma dieta boa, uma dieta forte, uma dieta muito boa, que inclusive tem aditivo para controlar as micotoxinas que iriam reduzir o ganho de peso lá no final. Então, fazendo tudo isso, a gente chega a ver resultados de ganho de peso de 2 quilos por dia num sistema como esse. Muito bem. Um outro exemplo também bem bacana, que chega a resultados muito bons de ganho de peso como esse, é o Antônio Garcia, que é veterinário lá de Santo Inácio, no Paraná, que faz parte da cooperativa Quality Carnes, lá, que entrega animais meio sangue Angus também, animais que são abatidos jovens, animais que são bem recriados também em pastagem adubada, com uma boa suplementação, animais que são preparados e que recebem dietas fortes, são bem adaptados e têm um bom consumo no confinamento, uma propriedade que também utiliza o controle de micotoxinas para maximizar o ganho de peso lá no final. Então, eu dei 2 exemplos aqui que trabalham com dietas fortes e com ganho de pesos fortes e que têm uma rentabilidade interessante. Nos 2 casos, por exemplo, ainda tem um adicional que talvez esteja um pouco distante da sua realidade, mas você tem que pensar nisso. Os 2 casos têm parceria com locais que não são, por exemplo, frigoríficos convencionais, né, mas que recebem bonificação em cima do valor da arroba do dia. Arroba CPEA, ou com base, por exemplo, no balizador GPB, e aí uma bonificação em cima disso. Porque é uma genética diferente, são animais precoces, enfim, tudo que a gente sabe aí das políticas, né, dos programas de bonificação dos frigoríficos, esses animais recebem porque eles são jovens, bem acabados e de raça boa. Então, a gente percebe que esse cenário é muito diferente de um outro cenário onde está se levando a coisa meio assim, sabe, lutando, sempre procurando reduzir custo. Esse cenário é um cenário que, obviamente, tem um resultado econômico bom, mas trabalha no ciclo virtuoso. E talvez você, senhor, que está aqui comigo hoje, que está assistindo hoje o nosso programa, pode estar pensando assim, mas Marcelo, o meu custo de arroba engordada já é muito bom aqui no confinamento. A minha conta já é muito boa, já faço isso há muitos anos. O meu ganho de peso é modesto, mas a minha conta é boa. E aí, eu preciso lhe dizer uma coisa que, na verdade, é até um convite. É um convite para olhar para uma situação diferente de mudança. Então, vou te contar uma coisa. Alguns anos atrás, para a gente, o ciclo de um frango, por exemplo, até o abate, demorava 60 dias. 60 dias se abatia um frango. Hoje eu conversei com um amigo meu, que é o Jean Carlos Win, aqui de Bauru, que é produtor também, que confina, que faz semi-confinamento aqui em Bauru, a pasto, e que também tem uma boutique de carne aqui na minha cidade. E ele trabalhou bastante com aves no começo. Ele falou, Marcelo, hoje tem frango de 38 dias. Então, se o ciclo do frango antes era 60 dias e hoje 38 dias, considerando 365 dias no ano, então em um ano eu conseguia, se fosse assim redondinho, né, saísse um lote e entrasse outro, vamos considerar isso, né? A gente sabe que às vezes tem alguma necessidade de manutenção e limpeza, mas vamos considerar que é redondinho. E aí sai um lote e entra outro. Então, em um ano, com um ciclo de 60 dias, são 6 giros de lotes aí de frango. Depois que passou para o cenário de hoje, que são 38 dias, em um ano são 9 giros e meio. De 6 para 9 giros e meio é mais de 30% de aumento.
Então, a gente está falando num encurtamento de ciclo, ou seja, conseguir entregar um animal acabado no menor número de dias para poder ser capaz de engordar mais animais por ano. Isso é ciclo, né? O maior número de ciclo aumenta a frequência de ciclo e tem uma série de resultados positivos. Então, por exemplo, vamos fazer uma simulação agora no nosso negócio que é boi, que é carne. Vamos fazer uma conta aqui bacana, ó. Pensa que nós vamos botar um animal leve no confinamento, um animal com 365 quilos que vai sair com 565 quilos do nosso confinamento, um pouquinho mais de 56 de rendimento, vai me entregar lá 21 arrobas. Maravilha. Então, tem um animal que entrou com 365 quilos e vai sair com 565 quilos. Muito bem. Precisa ganhar 200 quilos esse animal. Se o confinamento tem um ganho de peso de 1,6 kg por dia, se esse animal vai ter um ganho de peso de 1,6 kg por dia, e 1,6 kg é um ganho de peso considerado até que bom para o padrão que a gente tem hoje, nível Brasil. Então, esse animal vai demorar 125 dias para ser abatido. Agora, uma vez que vários pontos foram trabalhados em termos de dieta e manejo, esse animal que já tinha um ganho de peso bom, de 1,6 kg, se ele passar a ter um ganho de peso de 2 quilos por dia, para engordar 200 quilos, ele vai precisar de 100 dias. Então, ganho de peso de 2 quilos por dia em 100 dias, ele engordou esses 200 quilos. E aí, a sua capacidade de engorda vai aumentar 20% no ano. Então, e uma conta de cima para baixo, né? 20% no ano. Então, se eu tenho a cada 1.000 bois, são 250 bois a mais. Você vai falar, não, Marcelo, são 200 bois. Depende, se você fizer a conta de cima para baixo, de baixo para cima, vamos pegar 200 bois. A cada 1.000 bois, você vai conseguir engordar 200 bois a mais por ano. Por quê? Porque o teu ciclo passou de 125 dias para 100 dias. Muito bem. Olha a importância de se trabalhar uma redução de ciclo dentro da pecuária nos dias de hoje, onde a gente tem uma dificuldade importante para remunerar a terra, onde a gente tem várias ofertas aí de arrendamento, de parceria para pagar, para me dar mais dinheiro. Olha a importância de ser capaz de reduzir 20% o número de dias de confinamento. E é natural, e eu sei que você, o senhor, que também está ouvindo isso agora, que está me ouvindo falar isso agora, pode estar pensando assim, Marcelo, é muito difícil ter um ganho de peso de 2 quilos. É muito difícil aumentar o ganho de peso nesse nível que você está falando. E realmente, imagina quando a gente demorava 60 dias para terminar um frango, você imaginaria que em 38 dias a gente conseguiria um frango do jeito que a gente tem hoje? E é padrão, hein? Hoje não é exceção. Frango de 38 dias acontece. Então, da mesma forma, né, que quando me falaram, se me falassem há 10 anos atrás, por exemplo, que em 38 dias eu teria um frango pronto, talvez eu jamais acreditaria nisso também. E aí os estudos na avicultura evoluíram mais rápido. Por quê? Porque como o ciclo é mais curto, obviamente que se consegue chegar a conclusões nas pesquisas, nas universidades mais rápidas. Mas hoje, a gente já tem disponível muita pesquisa moderna relacionada à produção de carne, relacionada, por exemplo, à melhora de conversão alimentar, à importância do conforto do animal para aumentar a produção, a produtividade dentro dos confinamentos. Então, seu João, hoje a gente já viu, tem realmente bastante produtor de boi, gado de corte, bastante criador, recriador e mesmo quem faz ciclo completo, que já encurtou bastante o ciclo. Já é uma realidade isso hoje, já acontece. Esse exemplo que eu falei, da HE Prime Farm, que inclusive tem a parceria com a Boutique de Carne 1111 aqui de Bauru, são parceiros. Então, a parceria deles é assim, animais são abatidos de 13 a 16 meses, praticamente sem nenhuma recria, somente esse esquema que eu falei de adaptação a pasto. Isso acontece em outras situações também. Por exemplo, se o senhor procurar carnes de qualidade, aí o senhor vai encontrar muitos exemplos desse. Então, realmente, isso já é uma realidade. Já esse encurtamento de ciclo de engorda já aconteceu. E aí, nós, né, que fazemos parte da cadeia, eu como técnico, vocês como confinadores, a gente tem dois caminhos. Ou a gente vai junto, começa a aplicar essas tecnologias, começa a encurtar o ciclo, ou a gente vai acabar mudando de ramo.
porque não tem como continuar, por exemplo, e talvez mudar de ramo não tem nada de errado, tudo certo, é que a gente gosta muito do que faz. Quando alguém me fala que vai arrendar a fazenda, eu falo, você tem certeza? Vamos olhar melhor isso? Ó, vamos ver aonde que tá o gargalo, vamos ver onde que você está perdendo dinheiro. Eu encaro isso como um desafio gigante e quero ser capaz de ajudar para não acontecer isso. Tudo bem, as culturas são necessárias, as lavouras, a produção de celulose é necessária, a humanidade se desenvolveu muito mais. A gente gosta de carne, a gente gosta de boi. Então, vamos olhar melhor para isso e vamos junto. O convite hoje é exatamente esse: olhar melhor para isso e para ser capaz de acompanhar. Agora, eu também vejo muitas coisas erradas acontecendo por aí. Coisas que as pessoas tentam aumentar a performance, tentam botar mais ganho de peso no confinamento e fazem coisas erradas. Tenta aumentar ganho de peso, por exemplo, tentando fazer dieta muito forte, e aí aumenta muito a inclusão de milho, a inclusão de amido, começa a trabalhar com alta inclusão de milho, e aí o teor de amido da dieta sobe muito, só que não é capaz de trabalhar com precisão a inclusão de fibra efetiva, que vai promover a ruminação, que vai manter a saúde, o ambiente ruminal mais estável, e aí começa a vir acidose, subacidose, e aí o consumo começa a cair de vez em quando, depois volta. Às vezes a gente vê em algumas situações, produtor Marcelo, não sei o que acontece, que lote parou de comer, vinha vindo tão bem, parou de comer. Pode ser uma subacidose, pode ser animais com acidose. Então, não é fazer de qualquer jeito, não, tá errado, não dá certo. Ah, eu vejo muitas vezes silagem com problema sendo usada normalmente, sem nenhum tipo de proteção para os animais. Coloca a mão lá no monte de silo, tá quente pra caramba. Esse calor, esse alimento esquentando, eu sempre falo isso, eu tenho que falar, né? Porque talvez você que esteja aqui hoje comigo ainda não tenha ouvido, mas a silagem, ou qualquer alimento que está esquentando, ele está passando por um processo fermentativo indesejado, está perdendo qualidade e as bactérias que fermentam e os fungos que crescem produzem toxinas que prejudicam a saúde e o ganho de peso dos animais. Então, lugar que usa silagem de qualquer jeito, lugar que acha que o animal é rústico, então por isso eu vou fazer uma adaptação de qualquer jeito. Ah, nem precisa muito de adaptação, Marcelo. Tenta fazer uma adaptação, mas faz da forma errada. Então, essas situações que a gente somente bota mais energia na dieta, principalmente aumentando o teor de milho e de amido, e sem ter controle, aí é problema na certa. Não é isso. Isso é o jeito errado de tentar trabalhar com dieta forte para ter bom ganho de peso. Bom, agora, para a gente ser capaz de ter uma dieta que vai entregar, que vai levar os animais a terem um ganho de peso de 2 quilos por dia, algumas coisas são muito importantes e eu vou falar algumas delas aqui para você que está aqui com a gente hoje, que gostou dessa ideia, que quer começar a olhar isso ou que já quer partir para isso no próximo ciclo. Então, a primeira parte é o seguinte: é necessário trabalhar o equilíbrio das fontes de energia da dieta, diferentes fontes de energia. Eu falo em amido, falo em fibra, como, por exemplo, a casca de soja, que traz uma fibra como fonte de energia. Por exemplo, a polpa cítrica, que traz a pectina como fonte de energia. O milho, que traz o amido. Uma gordura, que é uma fonte de energia importante, interessante. Vários alimentos têm gordura, todos os alimentos têm gordura, aliás, né? Varia o percentual de extrato etéreo de cada alimento, alguns mais, outros menos, também tem gordura protegida. A gordura é uma fonte de energia que ajuda muito quando a gente vai trabalhar com dietas fortes, assim, para chegar nesse ganho de peso alto mesmo de 2 quilos, é importante. Fora essa questão de alimentos, de variar as fontes de energia e trabalhar isso de uma forma equilibrada, eu também tenho que pensar no processamento de alguns tipos de matéria-prima muito importante. Por exemplo, eu ser capaz de utilizar um milho não moído ou fubá, um milho grão reidratado, uma silagem de milho grão reidratado, uma silagem de milho grão úmido, ou seja, alimentos processados que vão ter um aproveitamento melhor. O animal vai digerir melhor e vai ter mais ganho de peso. Depois disso, então, agora falando da parte dos aditivos, que também se desenvolveu muito, tem coisa muito boa por aí no mercado hoje. Tem núcleos muito modernos de confinamento. A virginiamicina já não é nova, já faz algum tempo que está no mercado, mas ela é uma molécula potente que nessas dietas mais quentes tem que estar presente. Hoje, além desses promotores de crescimento,
convencionais, bons, importantes, que já estão no mercado há algum tempo, eu tenho também, por exemplo, óleos essenciais que são importantes. Eu tenho pré-bióticos que funcionam como alimento para as bactérias do rumen produzir melhor. Eu tenho absorvente de micotoxina que quebra as toxinas da dieta. Então, uma vez que eu quero realmente partir para ter um ganho de peso de 2 quilos por dia, tem que olhar tudo isso, todas essas partes. E, finalmente, tão importante quanto tudo isso é conhecer, fazer um controle de matéria seca muito bem feito das minhas dietas, acompanhar essa variação de matéria seca nos alimentos mais úmidos que mais oscilam e acompanhar o teor de fibra efetiva da dieta. Então, eu tenho que ter lá Penn State, fazer o procedimento correto para determinar o teor de fibra efetiva daquela dieta. E aí, eu comecei a amarrar todas as partes importantes para me levar a um bom resultado. Percebe o que eu falei há algum tempo atrás? Que somente o objetivo de ter uma performance como essa me obriga a entender e começar a trabalhar várias coisas, e aí a gente entra realmente no ciclo virtuoso que eu comentei anteriormente. E para fazer tudo isso, a gente tem que adaptar muito bem o animal, que era de pasto, que era herbívoro, que comia só volumoso, que vai entrar num confinamento e para entrar numa dieta forte, para ser capaz de ganhar 2 quilos por dia, eu tenho que adaptar muito bem esse animal. Eu tenho que entender que ele comia muito capim, muito volumoso, e agora ele vai comer muito concentrado. Adaptar o rumen para ser capaz de digerir. Então, quando a gente bota muito concentrado, aumenta a produção de alguns tipos de ácido, que muitas vezes são mais fortes, e o rumen tem que ser capaz de tirar esse ácido dali, de absorver esses ácidos graxos, que são fonte de energia, mas de absorver para que o pH se mantenha estável. Então, eu tenho que preparar o rumen, que seria aí o motor do nosso carro de corrida, para que ele consiga processar legal os alimentos, mantendo o pH, que vai me contribuir para o maior ganho de peso lá no final. E, quando a gente faz uma adaptação bem feita, além das dietas de adaptação, de fazer a transição das dietas de uma forma bem feita, eu tenho que observar o comportamento dos animais. É muito importante observar o comportamento dos animais, o comportamento de consumo desses animais nessa fase de adaptação. E aí, outro dia, eu ouvi uma coisa assim engraçada que eu vou trazer para vocês aqui hoje. Marcelo, ganho de peso de 2 quilos por dia em gado? Só se esses animais tivessem vindo do deserto, né? Acho que a pessoa quis dizer assim, um efeito compensatório gigante, estava morrendo de fome, para ganhar, né? Então a frase foi: ganho de peso de 2 quilos só se esses animais tivessem vindo do deserto, né? E hoje eu vou falar uma coisa para você. Foi até engraçado ouvir isso, né? Mas a realidade é o seguinte: se um ganho de peso de 2 quilos por dia é muito distante da realidade que você tem hoje, se você realmente acha que isso não é possível, então eu vou te fazer um convite para você acompanhar com a gente a semana Confinamento com Lucro, que vai começar daqui a alguns dias. Lá eu vou explicar exatamente um método que leva a um ganho de peso como esse, que vai te ajudar a ter um ganho de peso como esse. Então, se você realmente tem muita dúvida, isso é muito distante da tua realidade, você pode clicar aqui no link da bio do Instagram, @valoranimal, se você está assistindo a gente pelo Facebook ou pelo YouTube, no Instagram, @confinamento com lucro, você vai lá, clica no link da bio, faz sua inscrição, e aí eu vou te ver lá na semana Confinamento com Lucro. A gente vai conversar muito sobre isso lá dentro da semana. Agora, esse encurtamento de ciclo que a gente falou aqui hoje, esses ganhos de peso tão altos quanto 2 quilos por dia, isso faz parte da pecuária moderna, ou seja, é uma mudança, é uma quebra de conceito, é uma evolução. Assim como aconteceu na avicultura, assim como aconteceu na suinocultura, assim como vem acontecendo já na pecuária. E você também pode fazer parte dessa evolução. Por que não? É só você acreditar, é só você buscar conhecimento, e é só você entender que existe um tempo para isso e um passo a passo. Mas você pode, você que está aqui com a gente hoje pode. E nós temos uma grande coisa a nosso favor, aqui no Brasil, no nosso país, e eu faço questão de falar isso, porque quando eu era pequeno,
eu achava assim que a gente tinha que ser capaz de produzir tanto, produzir tanto, produzir tanto aqui no Brasil, que ia sobrar comida para alimentar o mundo inteiro e acabar com a fome no mundo de tanta terra que tinha aqui no Brasil para produzir alimento, vegetal, colheita e carne. E a gente tem uma capacidade gigante de crescer a produção mesmo. E hoje a gente tem alguns pontos importantes a nosso favor. Agora, desafios sempre vai ter. Em qualquer negócio, e a fazenda tua hoje é um negócio, você sabe disso, então sempre vai ter desafio. Mas a gente tem essa oportunidade. A carne faz bem, é necessária para a saúde da maior parte das pessoas e as pessoas têm prazer em comer carne. Então hoje eu digo e costumo dizer que o mundo precisa de carne. E a gente precisa produzir cada vez melhor, com mais eficiência e a partir do momento, e é um ponto que eu até nem comentei, mas eu acho que vale a pena trazer aqui agora. A partir do momento que a gente começa a produzir melhor, com alimentos melhores, trabalhando aditivos melhores, trabalhando a qualidade do ambiente ruminal, usando os prebióticos, por exemplo, tirando as micotoxinas da jogada, a gente vai começar a eliminar uma quantidade menor de resíduo no ambiente. E esse é um fator ambiental que vai ser necessário também. Então, tudo colabora para que a produção melhore e para que a gente produza cada vez melhor, a gente que quer realmente fazer parte dessa evolução da pecuária nacional, da nossa pecuária aqui no Brasil. Então, você que está aqui com a gente até agora, se você não tem ainda, pega um papel e uma caneta, que eu vou agora te dar um passo a passo que você pode aplicar de imediato aí no seu confinamento, para caminhar para esse aumento de ganho de peso, para caminhar para esse uso das dietas mais fortes, para ser capaz de reduzir os seus dias de engorda, de reduzir o seu ciclo e produzir o maior número de arrobas por hectare ano. Então, vamos lá. Falando de adaptação, talvez você tenha um técnico e já faça uma adaptação bem feita, mas a gente tem que entender um pouco o comportamento de consumo desses animais na adaptação e pensar que pelo menos quando eu vou mudar as dietas, eu preciso ter um tempo de pelo menos 2 a 3 dias para mudar as dietas, para fazer essas mudanças no começo, observando o comportamento dos animais, dependendo, é claro, do desafio da tua dieta. Então, pelo menos 3 dias aí para cada etapa da mudança. Depois, uma boa fonte de volumoso. É muito importante contar com uma boa fonte de volumoso, uma silagem bem feita, muito bem feita. E aonde eu vou ser capaz de fornecer um bom percentual de fibra efetiva, tamanho de partícula ideal, promover ruminação, também ajuda muito a manter a estabilidade do ambiente ruminal, e isso é o segredo para a nossa digestibilidade, para ajudar a nossa conversão alimentar. Usar boas fontes proteicas, boas fontes de proteína. Talvez na tua região hoje você seja capaz de ter uma boa relação custo-benefício usando farelo de soja, por exemplo, ou talvez você tenha DDG, ou talvez você tenha resíduo úmido de cervejaria, cevada, tomando os devidos cuidados. É um alimento muito rico em NDT, em proteína, enfim. São fontes proteicas nobres que ajudam a tua dieta a ter um bom perfil de proteína. Depois, trabalhar a formulação, as formulações das dietas, dieta de adaptação, dieta de crescimento, dieta final, alguns, dependendo da tua capacidade aí de mão de obra e de estrutura, você vai ter, claro, 3, 4 tipos de dieta para cada fase do ciclo de engorda, isso é importante. Então, fazer formulações de excelência, bem feitas, realmente bem elaboradas, é muito importante também para você ser capaz de chegar num ganho de peso de 2 quilos por dia em 100 dias de coxa e, finalmente, ter o confinamento na mão. O controle de tudo que acontece, o controle do manejo, da rotina, do dia a dia, da entrega de matéria seca, do score de fezes, do número de animais que estão com sintomas respiratórios, enfim, análise bromatológica dos alimentos, o controle para fazer os ajustes, o controle para conseguir prever se tudo está indo num rumo bom, na direção certa aí no confinamento. E, por último, usar alguns aditivos especiais que eu já comentei, e em se tratando de dieta de alta performance, não poderia deixar de usar um aditivo que contém a virginiamicina. Além disso, lembrar que hoje a gente já tem fontes de pré-bióticos e probióticos, núcleos muito modernos para confinamento, como, por exemplo, uma composição como, por exemplo, além de virginiamicina, além de pré-biótico e probiótico, óleos essenciais que vão ser capazes também de melhorar
toda a parte digestiva, de melhorar a conversão alimentar, absorventes de micotoxina, enfim, aditivos que vão ser a cereja do bolo de tudo que você já fez certo antes em termos de escolha de ingrediente, de formulação, de manejo, de controle no confinamento. E aí, seguindo esse passo a passo, você vai ser capaz de trabalhar com dietas fortes para aumentar o teu ganho de peso, para conseguir chegar até um ganho de peso de 2 quilos por dia, para encurtar o seu ciclo e aumentar em 20% a tua capacidade de produção de arrobas aí no confinamento. Bom, então, você que está aqui com a gente hoje, se quiser rever esse vídeo, ele fica disponível no nosso... Você que está pelo Facebook, pelo YouTube, para rever esse vídeo, você tem que ir até o Instagram. No Instagram, esse vídeo fica disponível na íntegra para você assistir no momento que você estiver mais tranquilo, quantas vezes você quiser, para você ser capaz de poder anotar todos esses passos que a gente falou anteriormente. Também para você tirar suas dúvidas comigo ou com alguém da minha equipe, fica à vontade também. Se você gostou dessa informação, dessa oportunidade de diminuir o ciclo de produzir mais arrobas por ano, então agora deixa um like aqui nos nossos canais para a gente saber que isso foi bom para você. Qualquer dúvida pode deixar também aqui nos comentários ou entrando em contato no inbox direto com a gente. E se você passa a aplicar esse passo a passo, então você vai ser capaz de trabalhar no ciclo, de encurtar o seu ciclo, de produzir mais arrobas por ano. Agora, tudo começa dentro da sua cabeça, da sua capacidade de acreditar que isso é possível e de trabalhar num passo a passo para fazer isso acontecer sempre, 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 e a cada ciclo e a cada ano. Muito bem. Agora que você já sabe um pouco mais sobre os desafios para conseguir trabalhar com dietas fortes, para reduzir o seu ciclo, bom trabalho para apertar mais esse parafuso aí no seu confinamento. E se você quiser saber um pouco mais sobre produtividade, sobre aumento de ganho de peso, sobre como chegar a ter esse ganho de peso de 2 quilos por dia, então eu vou reforçar o convite para você participar da semana Confinamento com Lucro, lá no link do Instagram, @confinamento com lucro na nossa bio. Tem lá para você fazer a sua inscrição, tem todas as informações, tem a data, o horário, tudo certinho. Vai lá, faz sua inscrição e aí eu te vejo por lá.